Nós estamos aqui juntos para realmente unir nossos corações. Essa reunião mensal, como vocês sabem, é uma reunião para renovar a visão. Nós não conseguimos orar com entendimento, com foco, com unção, se nós não tivermos a nossa visão sempre renovada de acordo com a vontade de Deus. Então, é um momento muito importante, é o fundamento do TJC2, desse ministério e de qualquer outro tipo de ministério, da igreja local, de missões, assistência social, qualquer tipo de ministério que nós possamos estar envolvidos depende de oração. Sem oração, sem conhecer o coração de Deus, sem buscar a parceria com Deus, sem depender de Deus, buscar fazer o que Ele deseja, nós não temos condições de exercer nenhum tipo de ministério. Então, o fundamento de tudo é oração, e para podermos orar juntos, né, porque é importante cada um orar sozinho, mas para podermos orar juntos, nós precisamos ter o coração unido em torno do mesmo propósito, em torno do mesmo desejo de Deus, orar segundo a vontade de Deus. Então, essa reunião mensal é para isso, né, para renovarmos a visão e também para podermos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, respostas de oração, pedidos de oração, e assim a gente se fortalecer. Então, eu só quero firmar algo que a gente sempre tem falado, mas eu creio que é importante para renovarmos nossa visão hoje. Como vocês sabem, o TJC2 é um ministério, se você olhar no site ou em qualquer lugar onde tem a visão, o propósito, a nossa missão, o TJC2 é um ministério de reconciliação. Essa palavra reconciliação é muito chave. Nós também temos enfatizado muito o termo um novo homem, e as duas palavras estão em Efésios 2. Eu vou só reler, né, uma parte do nosso texto, podemos dizer assim como, por exemplo, quem está envolvido em missões vai sempre ler Mateus 28, onde Jesus falou do ide, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então, existem textos fundamentais para uma determinada missão. Para a nossa missão tem sido Efésios 2, porque ele fala da separação que havia antes entre judeus e gentios, entre aqueles que tinham aliança com Deus no tempo de Israel e os gentios que eram separados. E na nova aliança, Jesus quebrou a barreira. Mas eu só queria chamar a atenção, porque todo esse ano de 2026, sem a gente ter planejado exatamente isso, nós passamos uns 2 dias juntos com a equipe no início do ano, e o Senhor falou muito conosco ali sobre a cruz, em janeiro. Mas acho que nós não vimos tão claramente essa ênfase que o Senhor queria nos dar sobre reconciliação, que é a ênfase do ministério, né? Mas essa palavra e esse tema de reconciliação tem voltado sempre, a gente sente que o Espírito Santo está tocando muito nisso. Então, eu não vou ler o texto todo, né, em Efésios 2, mas começando no versículo 14, ele fala, porque ele, Jesus, é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Qual que é o contrário de reconciliação? Por que precisa de reconciliação? É quando tem inimizade. Talvez você ache uma palavra forte, mas é incrível que dentro, assim, no relacionamento de um casal, marido e mulher, eles provavelmente não se considerariam, a não ser em casos extremos em que vai ter uma separação, mas a maioria dos casais não vai considerar as dificuldades no relacionamento como inimizade, mas são sementes de inimizade. Você falou isso para mim, você me feriu, você age assim,
do jeito que eu não gosto. Então, aquilo vai criando, são sementes de inimizade. Então, reconciliação, agora, claro que tem situações muito mais graves, em que há inimizade mesmo, como nós vemos, por exemplo, nesses conflitos do Oriente Médio entre o povo de Israel e palestinos e iranianos e outros povos em volta, ou entre religiões, como entre o cristianismo e o islamismo, enfim, e tem na política, entre direita e esquerda, tem muita inimizade que é declarado. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que a nossa missão não é passar por cima, não é ignorar, não é fazer de conta que não existe, mas nossa missão, quando nós lutamos, por exemplo, contra o antissemitismo. O antissemitismo é um ódio contra o povo de Israel, mas não é o único sentimento de ódio que existe. Está havendo dentro de Israel, principalmente na região da Cisjordânia, tem colonos judeus que estão atacando sem motivo os vizinhos palestinos ou árabes. Então, existem sentimentos de ódio de ambas as partes. Se eu sou de um lado na política, eu posso achar que o outro lado tem ódio, mas do meu lado também tem. Então, nosso papel, eu quero falar uma coisa com muito cuidado, porque é difícil a gente pegar, é uma coisa sensível, uma coisa delicada, pensar que antes de Jesus voltar, não vai ter uma solução definitiva para o conflito no Oriente Médio. Isso não significa que nós não vamos orar, não significa que nós não oramos pela paz, que nós não desejamos que o Senhor freie esses ataques de ódio. Nós vamos orar, mas nós temos que entender que não vai ter uma solução final nesse sentido lá em cima dos governos, da paz. Na verdade, Israel não é ainda a nação que está novamente, plenamente em aliança com Deus. Os líderes de Israel, do exército, etc., muitos deles ainda não submeteram o coração à vontade de Deus. Então, não existe ainda uma solução final. Não significa que nós não vamos orar, não significa que nós não entendemos que Deus tem um propósito para a existência de Israel, mas eu quero dizer que nossa missão, como TJC2, é buscar reconciliação. Essa reconciliação, a nível de governos, a nível assim, lá em cima dos grandes centros de decisão, isso não vai acontecer. E não vai acontecer no Brasil, entre as facções partidárias e ideológicas, não vai acontecer. Não vai ter plena paz se o meu candidato, se a pessoa que eu achar que representa mais o que é bom, o que é certo, ele ou ela, ou o partido, eles não vão trazer a paz, eles não vão trazer a reconciliação. Eu posso orar, eu posso desejar que um ou outro ganhe por causa da minha maneira de ver, mas no final das contas, o que é o reino de Deus é reconciliação. E reconciliação não vai acontecer no nível mundial, no nível de governo, até que Jesus volte. Então não tem nada para fazer? Sim, tem muito a fazer, mas nosso campo de ação, na nossa limitação, na nossa pequenez, é com pessoas que estão próximas. Então, a reconciliação é quando nós descobrimos a chave da reconciliação, que é um milagre. Qualquer reconciliação, qualquer inimizade, qualquer barreira que se forma, é só Deus para derrubar. Nós não somos capazes. Eu não sei quanto que vocês já lutaram
A minha família, eu fui criado numa família, pai, mãe, servindo a Deus, meus irmãos todos servem a Deus, mas existem problemas dentro da família, dentro de um e de outro, e às vezes a gente põe a mão na cabeça e fala assim, Deus, como é que o Senhor vai resolver? Eu não, pessoas que amam a Deus, divisões na igreja, divisões, enfim, tem tantas divisões por toda parte, que nós temos que falar, Deus, nós fomos chamados para ser embaixadores, ministros da reconciliação. Isso é milagre. Eu não sou capaz de fazer por mim mesmo. Então, entre judeus e árabes, alguns irmãos tem o nosso irmão, pastor André Mira, já participou de iniciativas lá em Israel, entre uma família judia, uma família de judeus e uma família de árabes, de palestinos, e conversando os dois. Isso vai resolver o problema dos governos? Não, mas houve uma reconciliação entre duas famílias. Entende o que eu quero dizer? Que Deus começa com coisas pequenas. Nós oramos por coisas grandes, nós desejamos a operação de Deus no nível macro, mas o que está ao nosso alcance? No versículo 14 ele fala a inimizade. Versículo 15, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então fala de reconciliação, fala de inimizade que Deus vai destruindo. De onde que veio essa inimizade? Por causa da escolha de Deus, que Deus deu a lei, Deus escolheu a nação de Israel, eles tiveram atitude errada, porque se sentiram superiores aos gentios, e os gentios tiveram atitude errada, achando que o povo de Israel queria ser melhor do que os outros, ou não aceitando as alianças que Deus fez com eles. Então, veja só, uma inimizade gerada, né, em consequência de Deus trabalhando com o povo para redimir a humanidade, e gera inimizade. Então, nós estamos lutando com inimizade em todos os campos, em todas as áreas. E só lendo o texto paralelo em Colossenses 1, que tem sido muito, assim, para mim tem sido uma descoberta, né? A gente sempre está descobrindo coisas novas, que em Efésios 2 fala de quebrar as barreiras, os muros, e trazer reconciliação, formar um só corpo. Em Colossenses 1, o versículo 20, né, já lendo o versículo 20, fala, Colossenses 1, 20, que havendo feito a paz, igualzinho a Efésios, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, versículo 21, que no passado eram estranhos e inimigos, outra vez, inimigos, no entendimento. De onde que vem a inimizade? Por causa de um entendimento. Irmãos, vamos ter atenção numa coisa. Eu creio que Deus quer, são coisas simples, mas parece que a gente não absorve. O sistema do mundo, ele precisa de inimizade. Dentro do sistema político, dentro do sistema comercial, você precisa, é mais ou menos como o esporte. Teria alguma graça o seu time jogar, você torce pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, por algum time, teria alguma graça se não tivesse um time adversário? Todo o sistema do esporte é um contra o outro. A Copa do Mundo, qual país que vai ser melhor? Dentro do esporte, você viu algumas evidências dentro dessa Copa do Mundo, não só do esporte, mas os torcedores mostrando ódio em relação ao país adversário.
Mas isso faz parte do sistema. O sistema do esporte, e às vezes tem brigas, às vezes até tem morte entre torcedores de um time e de outro. Por qual razão? Simplesmente porque é o do contrário. Existe alguma possibilidade de ter política sem ter um adversário, e tendo um adversário, você quer desfazer o outro, você quer dizer que o outro é um demônio, que o outro é um cruel, o outro é alguém que com desejo de matar, de roubar, de fazer tudo. Então, dentro do sistema religioso, nós entramos na concorrência, católicos contra evangélicos, contra o outro, contra uma linha, contra uma denominação. Então, todo o sistema do mundo funciona com adversários, concorrência, capitalismo, tudo é concorrência e inimizade. E Jesus está vindo com outro reino, com uma mentalidade diferente. Então, versículo Colossenses 1:21, vocês que no passado, irmãos, que seja no passado, não vamos entrar, você pode escolher um time para você torcer, você pode escolher uma comunidade da fé para você participar, mas pare de ter no seu coração um ódio, uma maneira, um entendimento errado de considerar quem é diferente como seu adversário. Não vamos entrar nisso na política, não vamos entrar nisso em qualquer campo. Vamos entender que o nosso chamado, nós somos contra o antissemitismo, mas nós somos contra também, nós somos contra todo ato contra Deus, se são palestinos, se são pessoas das democracias ocidentais, se são de algum outro país, algum outro sistema, ditadura, nós somos contra aquilo que é contra Deus, que é cruel, que é injusto, mas nós não somos contra as pessoas. Nós temos que amar os muçulmanos, nós temos que entender os muçulmanos, nós temos que ter uma atitude de reconciliação, que não é passar por cima, não é ignorar, mas é amar as pessoas, entender, compreender as pessoas. Então, nós podemos ser inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Ok. Então, só essa renovação da nossa visão, do nosso chamado, o que é que Deus nos chamou para fazer no TJC2. Então, tem muitas pessoas, eu sempre falo isso, é importante, tem muitas pessoas que são fãs de Israel. Algumas pessoas gostam de viajar para lá, algumas pessoas usam símbolos, algumas pessoas colocam também símbolos no culto religioso, etc. Então, essas coisas em si não são nosso chamado. Nós não somos fãs de Israel por ser fãs de Israel. Nós somos dedicados a buscar a reconciliação e esse novo homem quer trazer unidade, quer quebrar barreiras e que vai resultar um dia na pacificação mundial, que vai resultar um dia no reinado perfeito de Jesus, mas por enquanto nosso chamado é orar por esses conflitos, por essas inimizades, mas entender que na prática nós somos chamados para encontrar pessoas próximas, talvez dentro da família, dentro da igreja, para ver onde está havendo conflito e também até mesmo nessa questão da unidade entre judeus e a igreja, como que nós podemos nos aproximar. Ok, então, agora rapidamente, nós estamos trabalhando, né, conversei essa semana com a Elaine, e nós estamos trabalhando para ter uma comunicação melhor, para simplificar mais os pedidos de oração, para facilitar, para encorajar a cada um de vocês na oração. Mais uma vez, eu quero enfatizar que a base de tudo no TJC2, como qualquer ministério, é a oração. Eu, particularmente, né,
no meu desejo de ver o Senhor avançar, de ver o Senhor nos levar adiante como TJC2. Eu sou muito, muito grato a Deus por cada um de vocês. Eu sei que tem outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, alguns nunca podem estar no sábado de manhã por várias questões. Então, não estou dizendo que as únicas pessoas dedicadas e comprometidas com a oração estão aqui presentes, claro que não. Mas essa reunião é uma reunião para fortalecer, para estarmos mais juntos, mais comprometidos, mais fortes no chamado que Deus nos deu. O chamado de Deus é algo muito sério. Se Deus me chamou para ser um intercessor, não significa que a única coisa que eu vou fazer na minha vida cristã, no meu chamado é orar, mas significa que é algo que eu vou colocar como prioridade. Eu vou entender, todos são chamados para orar, mas existem chamados específicos, existem chamados que nos levam a ter um engajamento, um envolvimento mais prioritário na nossa vida nessa área. E nós precisamos muito, plano de Deus, estratégia de Deus. Nós não vamos avançar. O plano de Deus, ele que é todo poderoso, ele não avança, não que ele não possa fazer as coisas sem oração. Às vezes fala assim, Deus não faz nada sem oração. Aí parece, puxa, Deus é limitado, ele não pode agir sem oração. Claro que ele pode, mas Deus resolveu fazer as coisas em parceria. Então, ele quer, ele deseja, ele espera. Então, realmente há uma limitação do que Deus vai fazer por decisão dele, se nós não estivermos juntos com ele na oração. Então, é muito importante você se dedicar a esse chamado e dar importância a isso. Então, nós também queremos fortalecer, vocês sabem, tem um grupo, eu acho que todos estão presentes hoje, eu não vi, mas tem a Elaine, a irmã Clary, a Daniela e o Roberto, são o grupo que eles estão orando toda semana em favor dos grupos de oração, e estão à disposição e acompanham, né? Então, nós queremos realmente dar uma importância muito grande para os grupos de oração. Se você não está participando de um grupo de oração, seria importante, seria muito, muito importante você encontrar, e nós temos falado assim, basta você ter mais uma pessoa, ore com mais alguém. Eu não conheço ninguém na minha cidade, ou eu não posso presencialmente, eu tenho dificuldade por essa ou aquela razão. Nós podemos, vários grupos aqui oram pela internet, online, né, de pessoas ou da mesma região, ou até pessoas de mais longe, como nós estamos fazendo hoje. Então, procure, isso é muito importante. Ore juntos, assim, um mínimo de organização, ter uma pessoa que vai liderar, ter uma pessoa que vai ajudar a alinhar, direcionar, porque nós podemos ter grupos de oração onde cada um faz de um jeito diferente, ora conforme entende, e aí não vai ter unidade. Então, para ter unidade, mesmo no pequeno grupo, é bom ter alguém que tome a iniciativa, que possa ajudar a coordenar. Então, essas pessoas que eu citei estão à sua disposição para ajudar você a se conectar com alguém, a se conectar com algum grupo de oração que já existe e você pode participar, ok? Isso é muito importante.